Meu caro concurseiro, minha cara concurseira, aqui seu professor Guilherme Lemos. O projeto você já conhece, Maratona de Atualidades. Tem um cantor, eu não vou dizer que eu gosto muito, porque senão vocês vão dizer que meu gosto musical não é tão apurado quanto deveria. Se bem que eu acho as letras do camarada bem criativas. Tem uma música que está fazendo sucesso que diz assim, ó: e parabéns para você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Bom, aqui no nosso projeto Maratona de Atualidade, nosso amor, meu querido, é o quê? Verdadeiro. A única coisa talvez que eu copie desse cantor, que eu gosto de plagiar, é quando ele diz: faz o sinalzinho da amizade. E aí eu peço para você que faça o sinalzinho da Maratona de Atualidades. A Legião já faz o M de Maratona de Atualidades. Toda semana, em carreira solo, você tem um tema de atualidades trabalhado aqui, contextualizado, todo um arcabouço teórico lhe é concedido para que você faça bonito, meu querido, nas provas que você vai enfrentar, tá bom? Hoje eu vou trabalhar um tema específico, lá vem ele, tema top, tema maravilhoso, é possível que você encontre nas provas que vão encarar. Com certeza, eu vou trabalhar com vocês um tema específico, eu vou trabalhar uma aula sobre o Pray for Somália, tá bom? Primeiro, deixa eu lhe apresentar por que esse caráter de especificidade. Vocês devem se lembrar que logo durante a campanha em 2016, ele assume em 20 de janeiro de 2017, o presidente americano, o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre suas promessas de campanha estava uma aprovação da lei anti-imigração. Não é isso? Uma lei que tinha como objetivo o controle efetivo das fronteiras estadunidenses. Apesar de que você observa que, olhando o mapa dos Estados Unidos, eles possuem duas fronteiras terrestres: Canadá ao norte, México ao sul, Oceano Atlântico a leste e Oceano Pacífico a oeste. Então, efetivamente, os Estados Unidos têm que se preocupar com sua fronteira, principalmente na porção sul, com o México. E vocês recordam que nós tivemos debates inflamados, entre Donald Trump e seus concorrentes dentro do Partido Republicano, em que vez ou outra a questão da imigração era discutida de maneira veemente por esses candidatos. E o Donald Trump era muito claro ao falar que ia aprovar uma lei que visava um veto migratório, não é mesmo? E essa lei, inclusive, eu tenho uma maneira através da qual você vai se lembrar tranquilamente dos países que englobam esse veto migratório. É uma lei que visa o controle de fronteiras e a proibição da entrada de imigrantes oriundos de 7 países. Nós vamos usar a mnemônica SIL, S-I-L. Meu aluno, turma, ele está tão preparado, e agora você vai ficar, que quando eu falo SIL, ele já sabe. 3 países começam com a inicial S, seus nomes, outros 3 com a inicial I, e o último 7º com a inicial L. Então eu tenho, olha aí, o L de Líbia, o I, 3, Iraque, Irã e Iêmen. Percebam vocês que recentemente foi anunciado o fim do quê? Do acordo nuclear entre Estados Unidos e o Irã. Não é mesmo? Você se lembra que o acordo tecido por Barack Obama agora foi anulado pelo presidente Donald Trump. Teremos mais mudanças aí pela frente no que diz respeito à geopolítica mundial, principalmente nas relações entre Conselho de Segurança da ONU e o Irã. Não é mesmo? Não se preocupe, isso será objeto de estudo aqui no canal Maratona de Atualidades e se transformará sem dúvida alguma numa aula para você. Então, galera, Iraque, Irã e Iêmen. E o S?
Síria, Sudão e Somália. Então a nossa aula está ligada diretamente ao fato do presidente Donald Trump ter incluído a Somália no veto migratório. Lembre-se vocês que essa lei ela não foi revogada completamente. 2 ministros da Suprema Corte norte-americana entraram com uma ação de inconstitucionalidade porque, de acordo com os mesmos, esse veto migratório fere o artigo 1º da Constituição americana, que fala justamente sobre o princípio da liberdade religiosa. Turma, deixa eu te perguntar rapidinho. Qual é a religião que predomina no Irã? Muçulmana. Iraque? Muçulmana. Iêmen? Muçulmana. Líbia? Muçulmana. Síria? Muçulmana. Sudão? Muçulmana. Somália? 98,5% da população muçulmana. Turma, tá na cara. O que Donald Trump queria era bloquear a entrada de imigrantes durante 90 dias, com a possibilidade de prorrogações, mas principalmente de quê? De muçulmanos. Isso fere a Constituição americana. E, obviamente, foi do entendimento da Suprema Corte. Entretanto, ela não foi revogada completamente. Ela foi vetada, mas de maneira parcial. Tá bom? Então, você observa, inclusive, o que eu trago para ti são temas que caem nas provas que vocês vão encarar. A maior prova disso é que no ano de 2018.1, a Universidade Estadual do Ceará, a UES, cobrou o que está acontecendo na Somália em uma questão de sua prova. E eu me lembro, inclusive, o gabarito dessa questão, letra C. A Somália sofre o veto migratório da lei de Donald Trump. Então, galera, o que a gente está trabalhando já vem sendo cobrado, inclusive em avaliações, tá bom? Então, deve reverberar novamente. Bom, vamos logo iniciar. O que é que a gente faz? Fala para mim, você que já conhece o canal. A gente sempre inicia fazendo uma caracterização geral do nosso objeto de estudo. O que é a Somália no jogo do bicho? Bom, pessoal, primeira coisa, a Somália é um país formado durante o século XIX, tá bom? Fazendo uma caracterização geral e atual da Somália, é um país com uma população, dado de 2016, de 14 milhões de habitantes, ok? São 14 milhões de somalis, distribuídos num território com aproximadamente 638 mil quilômetros quadrados. Sua localização, turma, é extremamente estratégica. Uma localização estratégica. Quando você se lembra do continente espelho, daquele continente que possui terras emersas nos 4 hemisférios, eu tenho o continente africano, continente com maior número de países, são 55 ao todo. Lembre-se que o país mais jovem a se formar no continente africano, ainda em 2011, e que participou dos Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016, é o Sudão, que se tornou independente muito recentemente, em 2011, tá certo? 55 países. Quando você olha para o mapa da África, você vai observar perfeitamente que a Somália é aquele país localizado lá no chifre africano, ok? Possui uma localização estratégica porque você percebe que aquilo ali é um entreposto comercial. Eu tenho o Oceano Índico, eu tenho a penetração desse oceano, onde eu tenho a formação do Golfo de Aden, não é mesmo? Pós-chifre africano, eu tenho toda a reentrância do Mar Vermelho, do Canal de Suez ali na altura do Egito. Mar Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar entre a África e a Europa, e eu tenho o Mar Vermelho, o Golfo de Aden entre a África e o continente asiático. Então você vai ver que a Somália é aquele país localizado bem no chifre africano, uma localização estratégica, não é mesmo?
Então nós já falamos a população, já falamos a área e a localização que é estratégica. 98,5% da população professa o islamismo. Então tome cuidado. Eu não tenho uma heterogeneidade no que diz respeito à quantidade de tribos na Somália. O que eu tenho é uma heterogeneidade em relação à presença de muitos clãs. Não é mesmo? Clima. O clima que predomina na Somália, turma, é o clima árido tropical. Um clima mais quente e seco. Então você já faz aquela relação aí no seu diagrama que é a seguinte: um clima tropical árido, um clima tropical que tem como características quente e seco, onde eu tenho uma região em que a evaporação potencial ela é muito superior ao regime de precipitações, eu vou ter na Somália uma região de estresse hídrico. Ok? Uma região de estresse hídrico. Outro problema que eu visualizo na Somália é que o território possui a presença de 2 rios, tá bom? Falando um pouco mais dos recursos hídricos, apesar de ser uma região que sofre, inclusive, com o processo de desertificação, existe a presença de 2 rios. Ao sul do território somali eu encontro 2 rios, o Shabelle e o rio Juba. São 2 rios presentes na região sul. Você vai observar, galera, que essa região sul da Somália não é mais controlada pelas forças de segurança do governo central somali. O que eu tenho na porção sul do território é a presença de um grupo terrorista chamado Al-Shabaab. Então você observa, além de ser uma região que sofre com uma escassez hídrica, o pouco em recursos hídricos que possui está nas mãos de um grupo terrorista. Então você imagina o quanto o Somali já possui aí uma grave violação de um direito, que é o acesso à água potável. Turma, qual é a população da Somália? 14 milhões de habitantes, Guilherme. Turma, apenas 23% da população tem acesso à água potável. Apenas 29% da população possui rede sanitária. Mortalidade infantil, vamos pegar aqui o número de óbitos, ok? De crianças para cada 1.000 nascidos vivos antes de completar 1 ano. Então vamos dar uma olhadinha aí no mapa da desnutrição. De cada 1.000 nascidos vivos, galera, eu tenho uma quantidade de óbitos em torno de 107. Então olha a taxa de mortalidade infantil como é o quê? Elevada, não é mesmo? Guilherme, qual é a moeda somali? É o shelim somaliano. Você imagine o tamanho da desvalorização cambial dessa moeda somali. Salário mínimo. Se lembra quando a gente trabalhou em imigração venezuelana? Eu iniciei fazendo essa caracterização geral. Salário mínimo, turma, não há referência legal. Não existe legislação específica que defina um valor de salário mínimo na Somália. Então, galera, observe. Guilherme, então peraí, eu vou até pegar um pouco a nossa reforma trabalhista. O negociado se sobrepõe sobre o legislado? Turma, não há lei específica, não há marco legal definindo o valor do salário mínimo na Somália. Sem dúvida alguma, ali eu encontro o quê? Trabalho análogo à escravidão. Servidão por dívida, condições degradantes, jornada exaustiva de trabalho, cerceamento da liberdade. Deve ser comum encontrar essas características entre o povo somali. Então, galera, eu acho imprescindível a gente fazer essa caracterização. Observe como você já está um pouquinho mais próximo, né? É até uma medida dentro das correntes do pensamento geográfico um pouco determinista. Frederick Hatzel fazia muito isso, caracterizar o objeto de estudo. Para quê? Para que fique mais fácil a compreensão em torno de seu contexto de formação histórica e problemas enfrentados, não é mesmo? Então, galera, tá aí para você uma caracterização geral do que é a Somália. Agora, os problemas enfrentados.
A Somália tem como nome oficial República Democrática da Somália, ok? O presidente atual, galera, não estava satisfeito com apenas um Mohamed em seu nome. Então ele colocou logo 2. Mohamed Abdullahi Mohamed, ok? Lembrando, a capital da Somália é Mogadíscio. Bom, galera, problemas enfrentados. Vamos começar traçando 5 problemas que a Somália possui. O primeiro, turma, nós falamos de clima tropical árido, escassez de recursos hídricos. Então, na Somália, eu tenho um primeiro problema, que é um ciclo estio. Uma estiagem, uma seca, turma, tão rigorosa que ela era comum em intervalos de cada 10 anos. Agora ela está ocorrendo com intervalos cada vez mais curtos, em torno de 2 anos, entre uma grande seca e outra. Então imagine o que acontece com esse país que tem a pecuária, que tem a criação de animais como sua principal atividade econômica. Lembre-se, eu possuo 5 setores da economia. Usar um pouco da geografia, não é mesmo? Setor primário, todas as atividades ligadas à terra, das quais eu consigo extrair a matéria-prima, agricultura, pecuária e extrativismo. A única atividade que transforma em maior medida essa matéria-prima em mercadorias, que eu chamo de indústria, setor secundário. As atividades responsáveis pela distribuição dessas mercadorias, pela circulação das mesmas, comércio e setor de serviços, formando o terciário. Eu tenho o quaternário, que é aquele setor responsável pela produção de tecnologias que vai modernizar os setores anteriores. E o setor quinário, formado pelas atividades sem fins lucrativos, pela ONG, ONGs e por aí vai. Então eu tenho 5 setores da economia: primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. Você observa que na Somália nós temos o quê? Uma economia baseada na reprimarização. Então na Somália eu tenho o pastoreio excessivo. Eu tenho a criação principalmente de caprinos. Principalmente o que? Cabras, camelos, tá bom? Eu tenho a criação desses animais, a prática da pecuária, do pastoreio excessivo. Nós sabemos, é um país em que a população tem como tradição o nomadismo. Galera, 65% do rebanho está morto. Os rios Juba e Shabelle estão secos. Então, o primeiro problema, ciclo estio, estiagem rigorosa, desertificação, 65% do rebanho morto. Nos leva para o segundo problema enfrentado, terceira declaração de estado de fome. Turma, um país pode decretar estado de fome a fim de que burocracias sejam derrubadas, a fim de que ajuda humanitária seja recebida mais facilmente. Quais são as ONGs que estão tentando ajudar, contribuir para que a Somália supere em boa medida os problemas que vem enfrentando? Save the Children, Médicos Sem Fronteiras. E entre nações, entre países, eu tenho a Turquia, que já eu lhe dou elementos do porquê que a Turquia está tentando contribuir para com a situação dramática que vive a Somália. Então, galera, terceira declaração de estado de fome. A primeira data de 1992, a segunda data de 2011 e agora a Somália está na sua terceira declaração de estado de fome. Então imagine um país, turma, em que a cada 3 meses você tem mais de 29 mil mortes por inanição, por estado de desnutrição aguda. É muito grave o que vem acontecendo com a Somália. A Somália hoje se consiste num desafio para a humanidade. Segundo problema enfrentado, terceira declaração de estado de fome. A primeira em 1992, a segunda em 2011, estamos na terceira declaração de estado de fome. Então imagine um país
em que a cada 3 meses você registra mais de 29 mil óbitos por inanição, por desnutrição aguda. É muito grave, não é mesmo? Galera, terceiro problema enfrentado pela Somália: a pouca água de que dispõe está contaminada. Eu tenho aí uma doença bacteriana chamada de cólera, uma epidemia de cólera. Como se não bastasse o estado de desnutrição ocasionado pela fome, eu ainda tenho um estado de desidratação e manifestação da cólera, doença bacteriana, enfim, que caracteriza aí uma perda de peso acentuada, né? Inclusive, o indivíduo chega a defecar sangue. Então, chama a atenção, né, essa situação que vive a Somália. Quarto problema, eu tenho o terrorismo, tá bom? Aqui eu vou dar uma especial atenção. Turma, no dia 17 de outubro do ano passado, eu ainda vou ser um pouco mais específico, eu já estou pegando um pouco os resultados desse atentado. 14 de outubro de 2017, crava aí no seu caderno, no seu diagrama. 14 de outubro de 2017, ocorreu o 5º maior atentado da história em número de mortes, quando a capital Mogadíscio sofreu com 2 ataques terroristas, né? Você se lembra que esse ataque ocorreu na capital Mogadíscio em 2 alvos pré-determinados? Eram 2 veículos bomba, eram 2 caminhões com explosivos que foram colocados em locais estratégicos. O primeiro, Ministério das Relações Exteriores da Somália. O segundo, na Universidade Federal Somali, ok? Ocorreu a explosão desses veículos, ocasionando, eu estou colocando aqui a agência Reuters. Vários documentos que tu irás encontrar, tu vai ver 358 mortes, Guilherme. Mas de acordo com a agência Reuters, nós teríamos mais de 510 mortos. Você observa, turma, o padrão, né? O grupo não assumiu a autoria do atentado, entretanto o governo somali diz que esse atentado foi de autoria do grupo terrorista Al-Shabaab, palavra árabe que significa a juventude. Bom, o Al-Shabaab teria realizado esse ataque, sim. Uma instabilidade política na Somália é muito vivenciada todos os dias. É um país instável politicamente. E como é que eu posso comprovar isso, Guilherme? Dada a fragmentação do território somali. Turma, o norte da Somália, eu tenho movimentos separatistas. Eu tenho a Somalilândia, que declarou recentemente sua independência. Eu tenho a Puntilândia, que é uma região semi-autônoma. Eu tenho na capital Mogadíscio e nas regiões ao redor dessa capital a sede do governo central e a região sul dominada pelo grupo terrorista Al-Shabaab. Então você observa o quanto o país, turma, está fragmentado, ok? Esse grupo Al-Shabaab, ele tem um modus operandi que com certeza deve ter te lembrado. Que outro grupo, turma? Jihadista, Al-Qaeda, palavra árabe que significa base, grupo que tem suas raízes aí no salafismo, taquifirismo, arabismo, mas que para o contexto do Enem, você deve recordar que é um grupo que se formou em 1996, na região do Afeganistão, né? Sua origem estaria muito atrelada aos mujahidins, que lutaram em relação à ocupação soviética no Afeganistão. Bom, onde é que eu quero chegar? Existe uma ligação. Você percebe que o 11 de setembro e a maneira como ele foi planejado, você observa que o Al-Shabaab guarda características semelhantes com a Al-Qaeda, porque é um grupo ligado à Al-Qaeda. Na África setentrional, na África ao norte, você tem um grupo terrorista que atua um pouco mais na porção a noroeste, chamado AQMI,
Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Então, o Al-Shabaab possui ligações com a Al-Qaeda. Ele teria sido responsável pelo 5º maior atentado terrorista da história. E às vezes eu tenho absoluta certeza, inclusive trabalhamos no canal, você se lembre de atentados como o de 7 de janeiro de 2015 ao Charlie Hebdo, o do dia 13 de novembro do mesmo ano, ao redor do Stade de France, o local mais atingido, o teatro onde estava ocorrendo um show de metal, de rock, chamado Bataclan. E talvez você não se lembre dos atentados terroristas que ocorreram na África, dado esse extremo orientalismo, essa demonização em relação ao Oriente, em que a nossa sensibilidade é mais aguçada para com ataques que ocorrem na Europa, e nós não fazemos o mesmo exercício de reflexão, de sensibilidade para os atentados que ocorreram no continente africano, não é mesmo? Por isso a ideia do Pray for Somália também, tá bom, turma? Então, terrorismo, tá certo? Outro problema, galera. Na Somália, eu tenho a presença do que eu chamo de senhores da guerra. O que é isso? Um país que vive um conflito civil. Desde 1991, talvez, com a queda de Mohamed Siad Barre, você vai ter tantos conflitos na Somália que isso vai desencadear com que senhores da guerra invistam na chamada pirataria moderna. Primeiro, tem aluno que pode cravar o seguinte: Guilherme, eu posso dizer na minha prova categoricamente que hoje a região onde a pirataria moderna é mais intensa é o Golfo de Aden, é a costa somali. Inclusive, eu lhe dou como proposta, a maioria dos vídeos que são gravados em torno da Somália pede muito para que os alunos assistam o filme Capitão Phillips, com Tom Hanks, que retrata a história de um navio chamado Maersk Alabama, que foi sequestrado por ter se aproximado muito da costa somali. E aí eu tive, obviamente, a perspectiva de que esses piratas queriam vender a carga no mercado negro e exigem resgate pela tripulação. Um filme aí baseado em histórias reais. Inclusive o Capitão Phillips, ele tem várias entrevistas em que ele relata, de que forma ocorreu esse sequestro. Então, eu posso dizer que ali a pirataria é mais intensa? Pode não, viu, meu filho? Faça isso não. Você é inscrito no canal Maratona de Atualidades para ter esses diferenciais. Vocês sabem que aquela região, nós já registramos tantos ataques, que ela já está muito visada. É uma região em que você já tem navios de guerra americano fazendo literalmente o comboio de embarcações comerciais. Então há uma migração hoje da pirataria para uma outra região, só que não na costa oriental da África, na costa ocidental, o chamado Golfo da Guiné. Então não tem medo, pode cravar. Pirataria mais intensa no Golfo da Guiné do que em relação ao Golfo de Aden, costa somali. Tá bom? Então, lembre-se, eu tenho toda a questão que envolve essa pirataria. Aí você me pergunta: professor, vai falar sobre o processo histórico de formação da Somália? Vou. Mas antes, eu te pergunto, galera, diante de todos os problemas que foram aqui elencados, geralmente, o que é que eu tenho como resultado? Migração de refugiados. Grave violação de direitos humanos. Traz como consequência a migração de refugiados. Imagine, turma, que quase metade da população somali já emigrou, já saiu da Somália buscando outros territórios. É óbvio que a Europa é muito visada. Entretanto, vocês observam, como diz o Papa Francisco, que ao invés de pontes, nós estamos construindo muros da vergonha, uma globalização da indiferença. E óbvio que
a Europa está saturada, principalmente no que diz respeito à entrada de somalis. Então é muito comum os somalis realizarem deslocamentos internos e também estão procurando como destino um país que faz fronteira com a Somália. Tem mais de 700 quilômetros de fronteira com a Somália, que é o Quênia. O Quênia hoje, você pensa, poxa, São Silvestre, né? Corrida de São Silvestre. Falou em Quênia, corredores. Mas galera, o Quênia tem 7 vezes o PIB da Somália. Em comparação com países europeus, países da Ásia, da América, óbvio que o Quênia ainda está anos-luz dessas nações em desenvolvimento econômico. Mas dentro da África, o Quênia é um país emergente. E muitos somalis estão buscando o Quênia. Ok? Não é à toa que eu tenho uma fronteira de 700 quilômetros e tenho uma cidade no Quênia chamada Dadaab. É lá, turma, que se formou o maior campo de refugiados do mundo, o campo de refugiados de Dadaab. 385 mil refugiados, a maioria somali. Aí você me pergunta, Guilherme, quer dizer que há um fluxo migratório de refugiados da Somália para o Quênia? Perfeito. O governo queniano tem uma postura xenofóbica? Talvez, mas tem uma postura de tentar estancar esse movimento migratório. Está construindo uma cerca de 700 quilômetros na fronteira com a Somália e está desativando o campo de refugiados de Dadaab e ainda repatriando de maneira forçada somalis que vivem no Quênia para seu país de origem novamente. Ou seja, eu tenho um processo de repatriação forçada. Alegando qual motivo para essa medida o governo queniano? De que o campo de refugiados de Dadaab é um covil de terroristas. Lembre-se o que é o terrorismo? Gosto muito da definição do governo americano. Você com certeza já deve ter ouvido eu descrevendo o que é o terrorismo. Ameaça calculada ou uso da violência para obter metas políticas, ideológicas e religiosas através da disseminação do medo e intimidação. Isso é terrorismo, tá bom? Então, não esqueça desse fluxo migratório. E aí alguns podem perguntar, Guilherme, tu falou na Turquia. Turma, vocês sabem que para ingressar na União Europeia não basta apenas respeitar todos os critérios econômicos, todas as relações que devem ser estabelecidas no que diz respeito à economia. Tem que haver o respeito aos valores humanos. E vocês sabem que a Turquia não é lembrada por ser um país que respeita os direitos humanos, principalmente no que diz respeito às mulheres. Então a Turquia, ela quer ingressar na zona do euro, ela quer ingressar na União Europeia. Entretanto, para isso, a Turquia está meio que sendo utilizada pela União Europeia para estancar esses fluxos migratórios. Ok? Tá certo? Bom, e o processo histórico? Turma, você vai observar que a Somália é um país que se formou no século XIX, no contexto do quê? Do neocolonialismo. Eu tenho aí a segunda partilha da África e eu vou ter a Somália sendo dividida em 4 zonas de interesse: britânica, italiana, francesa e etíope. Então, Etiópia, França, Itália e Reino Unido foram os países aí que colonizaram o território somali. Ok? Tá certo? No contexto aí da chamada Conferência de Berlim. A Somália foi fragmentada a partir dessas 4 zonas de interesse. No contexto do século XX, como os demais países africanos, a Somália só vai se tornar independente na década de 60, em 1960 para ser específico. Pós sua independência, em 1969, você vai ter a ascensão ao poder do Mohamed Siad Barre, que vai instalar ali uma verdadeira ditadura militar, que se estabelece desde 69 até 1991.
Então você observa, turma, o quanto a Somália é um país que vem com muitas dificuldades nos mais diversos setores que são vitais para o seu país, não é mesmo? Então, galera, durante aí o século XX, a Somália inclusive vai se aproximar, durante o contexto aí da Guerra Fria, da ordem bipolar da União Soviética. Ok? Lembre-se vocês que a Somália se torna independente em 1960, vive uma ditadura militar de Siad Barre de 69 a 91 e tem um contexto durante a Guerra Fria de aproximação com a União Soviética. Isso vai desencadear inclusive a Etiópia, intervir no território somali. Não é mesmo? A partir aí do século XXI que eu vou ter a ascensão de Mohamed Abdullahi Mohamed ao poder. E você observa, através do que foi dito nessa aula, a situação dramática em que vive a Somália. Tá bom? Então, lembre-se da lei anti-imigração de Donald Trump esse ano. Lembre-se do contexto da migração de refugiados, principalmente o campo de refugiados de Dadaab, tá certo? Que pode, sem dúvida alguma, aparecer inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa aula é mais curta, eu ia falar especificamente da Somália. Peço especial atenção de vocês com relação aos temas vindouros. Já vou deixar você com um gostinho de quero mais. A gente está preparando 2 aulas para você. A primeira, o esporte no Brasil e o abuso sexual na ginástica brasileira. Tema top, né, galera? Você está acompanhando aí tudo relacionado aos 42, entre ginastas e ex-ginastas que estão denunciando o técnico da ginástica masculina brasileira, Fernando de Carvalho Lopes, por ter, durante 15 anos aí, realizado abusos sexuais. Então a gente vai trabalhar o esporte e também os crimes contra a dignidade sexual. E a gente ainda vai trabalhar a questão da ocupação de prédios públicos e privados no Brasil e o desabamento do edifício Walter Paes, lá no Largo do Paissandu, em São Paulo. Então tem muita coisa boa vindo para ti. Cheiro grande, até a próxima, até mais, se Deus quiser.